meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de revisão? Hoje, quinta-feira, 2 de julho, hein? Segundo dia do mês de julho e segundo dia de revisões, hein? Então, vamos para a nossa revisão de história. Então, vamos lá pegar o nosso livro e vamos revisar nossos conteúdos, porque eu sei que vocês já sabem de tudo, já está tudo certinho. Então, vamos agora só revisar, rever o que vocês já aprenderam, tá certo? E o nosso primeiro capítulo, né? Porque lá vocês viram no roteiro que terão 2 capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4. Então, vamos rever primeiro o capítulo 3, esse aqui, ó, que se chama, como é? Olha só, a cidade e seus espaços, tá? Então, nós vamos rever esse capítulo, tá certo? Então, vamos lá começar? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a organização das cidades. Então, vamos começar por essa parte, a organização das cidades. Nós vimos que há pessoas que gostam de morar em cidades pequenas, tem pessoas que gostam de morar em cidades grandes, porque as cidades elas são diferentes umas das outras, né? Nenhuma cidade é igual à outra, com relação à questão da quantidade de habitantes, né, da infraestrutura, então elas são diferentes, tá? E cada cidade tem as suas características próprias, como é possível observar nas imagens que nós vimos nos livros, né? Nessas imagens aqui, vocês estão observando, né? Que são cidades e cada uma delas tem as suas características, né? Então, olha só, para atender às necessidades das pessoas, né? A cidade tem diferentes espaços. Temos os espaços públicos e os espaços privados. Qual a diferença entre o espaço público e o espaço privado? O espaço público, o nome já está dizendo, é público, né? Pertence a toda a população. Exemplos: praças, praias, ruas, né? Entre outros. Já o espaço privado, tá? O espaço privado são propriedades de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas, tá? Como, por exemplo, a nossa casa, né? A nossa casa é um espaço privado, tá? Os supermercados, né? As lojas comerciais, escritórios, tá? Então, deu para vocês relembrar um pouquinho a diferença entre espaço público e espaço privado? Muito bem. Vamos relembrar agora alguns espaços urbanos. Vamos lá? Ó, temos a prefeitura, né? Temos a Câmara Municipal, temos as ruas, temos as praças, as escolas públicas, tá? E particulares, temos os parques das cidades, temos os espaços domésticos, não é? Os hospitais, e temos também os supermercados, as farmácias, os shopping centers, né? Que são espaços urbanos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a importância desses espaços, né, para as pessoas. Então, vamos falar da importância dos espaços das cidades. Então, cada espaço público ou privado é importante para a vida das pessoas nas cidades, tá? É nesses espaços que elas convivem, que elas estudam, que elas descansam, que elas trabalham, que elas se divertem, passeiam, cuidam da saúde, tá? Então, os espaços, eles podem ser usados de diferentes maneiras, né? Por exemplo, muitas atividades, elas podem ser realizadas nas ruas, tá? De uma cidade,
tá? Como nós vimos, né, que uma rua ela poderia ser usada para servir de uma feira, ela poderia ser usada para manifestações, ela poderia ser usada também para circulação de pessoas. Então, a rua ela pode ser usada de diferentes maneiras, tá? De acordo com a necessidade das pessoas, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento dos espaços urbanos, como eles funcionam, tá? Então, grande parte dos espaços públicos é administrada pela prefeitura, tá? Do município. É dever do prefeito e da equipe dele garantir o bom funcionamento da cidade para que os cidadãos vivam bem, tá? Então, para isso, a prefeitura é responsável por certos serviços públicos, como, por exemplo, construir e fazer a manutenção das escolas e creches municipais, realizar a coleta de lixo e cuidar da limpeza de ruas e calçadas. Outra, cuidar da iluminação pública. Outra, cuidar da pavimentação de ruas, calçadas e ciclovias. Outra, cuidar de áreas verdes, praças, parques e jardins. Outra, cuidar do transporte público e da sinalização de trânsito. Também realizar obras de saneamento básico, como disponibilizar água encanada e rede de esgoto. E também construir hospitais municipais e postos de saúde e fazer a manutenção desses espaços, tá certo? Então, isso tudo é dever, né, da prefeitura fazer. E isso tudo é feito o quê? Com o dinheiro dos nossos impostos, tá? Que são mantidos, isso tudo é mantido pelos impostos, tá? Pagos pelos cidadãos, ok? Mas lembrando que não é só o dever da prefeitura, do prefeito fazer tudo isso, nós também temos que fazer a nossa parte, tá? Então, cuidar dos espaços da cidade é um dever de todos, tá? De todas as pessoas, certo? Não só do prefeito. E falar de espaço, né, de espaços da cidade, é falar do espaço doméstico. Vocês lembram que o espaço doméstico, eles são o que? São as nossas moradias, né? É a nossa casa, que nós podemos chamar de espaço doméstico, tá bom? Onde é um local onde não é aberto ao público em geral, né? Então, as moradias, elas podem ser consideradas, chamadas de espaços domésticos, tá? E a forma como as pessoas se comportam nesse espaço é diferente de como agem em outros locais, né? Então, em casa que as pessoas elas têm mais privacidade, mais liberdade, mais espontaneidade, tá bom? Então, cada pessoa, família tem costumes e uma rotina diária própria, né? Como é possível observar no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, cada pessoa tem a sua família, né, tem a sua casa, tem o seu espaço, que você decora da sua forma, da sua maneira. Então, a nossa casa é chamada de espaço doméstico, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4, que é esse capítulo aqui, ó. Viver na cidade e no campo, tá bom? Vamos relembrar alguns conteúdos que nós estudamos nesse capítulo, vamos lá? E o primeiro deles será a vida nos espaços urbanos. Vamos relembrar aqui um pouquinho do que nós falamos nas aulas passadas, vamos lá? Bem,
ele fala que o dia a dia das pessoas que moram nas cidades costuma ser bastante agitado, tá? Bastante agitado. São vários os horários a serem cumpridos. Ir da escola, né, ao trabalho, à reunião, ao médico, né, a alguma atividade de lazer, etc. As pessoas realizam diferentes atividades e uma das mais fundamentais é o trabalho remunerado, isso nas cidades, né? Que é aquele trabalho onde elas fazem com que tendo algum dinheiro para receber, né? Isso é um trabalho remunerado, certo? Nós vimos também que existem muitos tipos de trabalhos nas cidades, tá? E todos são importantes. Nós vimos que tem trabalho no comércio, tem trabalho na área da saúde, tem trabalho nas indústrias e tem trabalho também nos serviços públicos, né? Isso tudo nós vimos nas aulas passadas, certo? Bom, e o trabalho? O trabalho nas cidades do passado, tá? Como acontecia? Nós vimos que as formas de trabalho também se alteraram, né? Com o passar do tempo também as formas de trabalho se alteraram. Então, isso acontece por quê? Por que há essa mudança, né? Porque o desenvolvimento de novos conhecimentos e de novas tecnologias modifica a vida nas cidades. Então, por causa disso, há profissões que deixam de existir ou que são realizadas por meios de pessoas na atualidade, por menos pessoas na atualidade, certo? Bom, e as novas formas de trabalho na cidade? Nós vimos, né, que as áreas da tecnologia, como a informática, a robótica, né, e a comunicação, elas resultaram no surgimento de outros profissionais, né? Como é o caso dos desenvolvedores de sites, de jogos ou de aplicativos, profissões criadas há pouco tempo com a popularização da internet e dos smartphones. Né? Então, são profissões que surgiram devido ao avanço da tecnologia, tá? E a tecnologia, ela também alterou o modo de vida, a maneira de trabalhar dessas pessoas. Muitas trabalham em casa, não precisam sair da sua casa para ir ao trabalho. O trabalho é na sua própria casa, certo? Ok? E o lazer? Como é o lazer nas cidades? Como é o lazer nas cidades? Tá? Nós vimos que são muitas as atividades de lazer das cidades. As pessoas podem brincar no parque, elas podem ir ao cinema, podem jogar videogame, elas podem caminhar ou andar de bicicleta, enfim, elas podem fazer diversas atividades nas cidades. Então, nas cidades, elas encontram um leque de opções de lazer, né, que é diferente de quem mora, né, no campo, na zona rural, tá certo? Agora, como era o lazer nas cidades no passado? Será que tinha todas essas opções, hein? Será que tinha todas essas opções? Não, não é? O lazer no passado era diferente, como nós já falamos aqui. Tá? Antigamente não existia tantas opções de lazer, as pessoas brincavam de carrinho de rolimã, jogavam bola, né? Andavam de bicicleta e empinavam pipa, como vocês podem observar nessas imagens aqui, né? Vocês podem observar essas opções de lazer que tinha antigamente, né? Que hoje em dia é difícil você encontrar crianças que pratiquem essas atividades, tá certo? Bem, agora vamos falar, já falamos bastante da vida da cidade e a vida, vamos falar agora, ó, a vida nos espaços rurais, hein? Vocês lembram como é a vida nos espaços rurais? É um pouco diferente da vida da cidade, não é?
Pois bem, a vida nos espaços rurais, né? Ela tem característica que se diferenciam do modo de vida das cidades, tá? Então, tem algumas diferenças entre a vida na cidade e a vida na área rural, na zona rural, tá certo? Nos campos, as pessoas moram onde? Moram nos sítios, nas fazendas, nas chácaras, né? Em lugares onde não existem tantas construções, né? As casas, elas ficam distantes umas das outras, né? E há grandes extensões de áreas verdes, diferente aqui da cidade, tá? O modo de viver no campo segue o quê? Segue o ritmo da natureza. A rotina das pessoas começa bem cedo, antes de amanhecer, tá? É comum haver familiares trabalhando na agricultura, nas plantações, né, cuidando dos animais, né? As crianças também ajudam, tá? Mas até o momento de irem para a escola, certo? Então, muitas delas vão a pé, enquanto as da cidade, né, vão de ônibus, vão de moto, né? Enfim, há regiões onde não existe transporte escolar. Tem regiões que tem transporte escolar, mas tem algumas que não tem transporte escolar, tá? Então, geralmente é isso que acontece, né, na zona rural, tá? E o trabalho no campo? Como é o trabalho no campo? Vamos ver como é o trabalho no campo. Então, olha só. Muitos alimentos que nós consumimos são produzidos aonde? No campo. Então, o trabalho no campo, ele é muito importante, né, gente? Por quê? Porque é na área rural que são cultivados os produtos, tá? Que são extraídos os minérios, as madeiras, que são enviados para onde? Para a cidade, tá? Para serem o quê? Utilizados na indústria, para a fabricação de outros produtos, tá? Então, as pessoas que moram nas áreas rurais, elas podem trabalhar onde? Na agricultura, na pecuária, na extração de minérios e ainda no turismo rural e no extrativismo animal e vegetal. Então, são essas as opções que vocês estão vendo, onde as pessoas podem trabalhar no campo, tá? Que é o que? Na agricultura, na pecuária, na extração de minérios, no turismo rural e no extrativismo animal e vegetal, certo? Bem, e no campo, hein, gente? No campo, como era no campo entre o passado e o presente? Como é o campo entre o passado e o presente? Será que teve alguma mudança? Nós vimos que sim, né? Que no passado o trabalho realizado no campo era muito diferente do trabalho que é geralmente feito hoje, né? Nos dias atuais, tá? Não existiam tantas máquinas que hoje em dia existem, tá? E que isso facilitou muito a vida do agricultor, né? Do pecuarista. Por quê? Porque há mais agilidade, né? Com as máquinas, tá? Então, não existiam máquinas, por exemplo, para semear, para plantar, para colher. Tudo isso era o trabalho feito por pessoas e com a ajuda de animais, tá? Observe aqui o arado. O arado era um dos instrumentos utilizados, sendo puxado pelos animais para resolver a terra e prepará-la para o plantio, tá? Então, os trabalhadores rurais de antigamente, eles também construíam moinhos, tá? Moinhos que geralmente funcionavam com a força da água, como da imagem, tá aqui, ó, que vocês estão vendo, certo? Então, era usado com a força, né, da água, os moinhos, certo? Agora, na atualidade, um grande número de pessoas, o quê? Mora em casas com iluminação, não é? Com mais conforto, água encanada, telefone, com internet, completamente diferente
do passado, como era no passado, certo? E também hoje em dia tem escolas públicas, então melhorou bastante a vida das pessoas que moram no campo, tá certo? E o lazer, falamos do lazer da cidade, agora vamos falar do lazer no campo. O lazer no campo, hein? O lazer no campo, temos o que? O lazer no campo. As crianças, as pessoas geralmente o que? Participam de festas populares, tá? As pessoas se reúnem em rodas de conversa, nas portas, tomam banho nos rios, nas cachoeiras, nas proximidades, costumam pescar, né? As pessoas que moram na área rural costumam visitar os amigos, os vizinhos, os parentes da região, né? Vão de bicicleta ou vão caminhando. Então, isso é o lazer no campo, tá? Diferente do lazer aqui na cidade, tá bom? Então, deu para vocês lembrarem um pouquinho dos capítulos 3 e 4, certo? Pois então, vocês vão estudar um pouquinho mais no livro, tá certo? Para que vocês possam fazer uma boa avaliação, tá bom? Então, um cheiro para vocês e boa sorte!